11 dias depois do roubo milionário, a empresa que guardava dinheiro para agências do Banco do Brasil, em Bacabal, a 250 quilômetros da capital maranhense, a rotina na cidade mudou. Agora os moradores têm que conviver com o vai e vem de viaturas, tanto na zona urbana quanto na zona rural. As revistas são constantes. Há pessoas, motocicletas, carros e até caminhões. Mais de 300 homens, só do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, passaram pela região nos últimos dias. Os momentos de terror foram registrados pela população com o celular e os vídeos publicados nas redes sociais. Os bandidos invadiram a cidade no dia 25 de novembro e, fortemente armados, bloquearam as duas saídas do município, queimando veículos. A suspeita é de que mais de 30 homens tenham participado da ação. Em poucas horas, policiais de várias partes do estado foram chamados para Bacabal e entraram em confronto com os ladrões. Durante a ação criminosa, que durou cerca de 3 horas, os bandidos se espalharam por várias partes da cidade. Aqui neste posto de gasolina, câmeras de segurança registraram o momento em que eles levaram moradores como reféns. Estas imagens são do circuito interno do posto. Já passava da meia-noite e quem chegava ao município sabendo do tiroteio ficava pelo meio do caminho, quando de repente vários criminosos chegaram armados. Com medo, as vítimas saem correndo para o interior da conveniência. O que eles não sabiam é que os bandidos tinham entrado pela parte de trás do estabelecimento. Todo mundo é levado para fora. É neste momento que a história de um deles vai mudar. Francisco é abordado em seguida e obrigado a subir em um dos carros utilizados pelos bandidos. Aí ele, de repente, ele senta ali no capô daquele carro ali. Aí eu fui sentar no capô de uma Pajero, se não me engano. Aí fiquei lá sentado esperando o que ia acontecer. Aí depois eles só seguiram com a gente. Agora, o que se passou na tua cabeça quando você ficou esses 10 minutos no capô do carro servindo como escudo humano? Eu só pensei que fosse morrer. Porque quando chegamos lá próximo à entrada do São Luís Gonzaga, teve o tiroteio. Eu senti uma bala passando aqui na minha cabeça, coisa de 5 centímetros de distância. Senti o vento da bala passando na minha cabeça e batendo no carro. E o rapaz que estava aqui praticamente do meu lado foi baleado na perna. Francisco só foi liberado quilômetros depois, no município de São Luís Gonzaga. Enquanto isso, na cidade, o tiroteio continuava entre os policiais militares e os bandidos. No meio da troca de tiros estava o filho de Dona Marlene, Cleones, de 24 anos. É aqui, na periferia de Bacabal, que a família morava. Dona Marlene também conta que Cleones era o companheiro dela. O jovem acompanhava a mãe na roça e em outras atividades. Tanto que no dia da troca de tiros, antes de morrer, ele teria visitado a mãe. Você não sabe nem o que sente. Sente só vontade de morrer também na mesma hora. Isso pra mim não tá bom não. Não vou dizer que tá bom. Logo ele era que viajava comigo para todo lado aqui. Onde via ele, me via. Onde me via, via ele. Todo mundo na rua conhece meu filho. Qual é o momento do dia, assim, que desses últimos dias que a senhora mais sentiu falta, assim? O momento que a senhora lembra dele, que não tem como... É toda hora, meu irmão, toda hora. Toda hora, mas a maior falta é de manhã cedo e de tardezinha. Eu espero que alguém achasse eles, pelo menos prendesse, né? Pelo menos. É, pelo menos prender. Cagaram o que aconteceu. Que eu não sei quem foi, né? Não posso dizer quem foi, quem não foi, né? Um caminhoneiro que foi levado pelo bando ainda não foi localizado. O roubo é considerado um dos maiores da história do Brasil. Há 13 anos, a agência do Banco Central em Fortaleza foi invadida por ladrões. Na época, utilizando um túnel escavado, os bandidos levaram 160 milhões de reais. Em Bacabal, a estimativa é que o valor levado seja de quase 100 milhões de reais. Nas últimas semanas, cidades do interior do Pará e do Ceará também foram alvo do bando, que atua na mesma modalidade de crime.
Em 2017, os criminosos tentaram assaltar uma transportadora de valores que fica instalada aqui na cidade. Só que na época, a ação foi frustrada pela polícia. Desta vez, o alvo dos bandidos era o cofre dessa agência bancária, onde fica guardado o dinheiro que vai ser distribuído entre outras agências da região. Para ter acesso ao lugar onde o dinheiro estava guardado, os suspeitos entraram pela agência do INSS, que fica nos fundos do banco. Eles destruíram o muro que separa os dois prédios. O grupo era tão organizado que uma parte dos suspeitos foi até o prédio do batalhão da Polícia Militar. Lá, eles efetuaram vários disparos com o objetivo de acuar os policiais. Durante o confronto, enquanto os moradores tentavam se esconder, Lenildo fazia o caminho contrário. Há 5 anos, atuando como repórter de uma TV local, ele decidiu ir até o quartel para registrar a troca de tiros. Eu só vim da fé que realmente eu corri muito perigo depois que eu cheguei em casa, que as pessoas começaram a falar: tu é doido, por que tu fez isso e tal. Mas eu acho que é o espírito, o jornalismo, de querer mostrar aquilo que as pessoas estavam vivendo, os policiais estavam vivendo, a cidade estava passando, de registrar aquilo, eu acho que falou mais alto. E eu saí registrando. Quando eu dei por mim, eu já estava aqui dentro do quartel. Já tinha até passado por alguns dos assaltantes que estavam aqui nesse ponto aqui onde a gente está nesse momento. E teve um momento assim que talvez foi o mais difícil para mim. Foi quando eu entrei, que ainda tinha 3, 4 homens do lado de fora aqui. Os policiais começaram a falar que eles estariam voltando e eu corri para trás do quartel. Eu comecei até quase a chorar, dá para vocês verem na imagem. Talvez foi o momento mais difícil, porque naquele momento ali eu me lembrei que eu tinha 2 filhos em casa. Acho que talvez foi o mais difícil para mim, como jornalismo. Aí naquele momento eu acho que o pai fluiu mais em mim do que o jornalista. Até agora, 10 pessoas foram presas e a suspeita é que elas fizessem parte do grupo que roubou o banco em Bacabal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha pode ter ramificações internacionais. Outros 6 suspeitos que faziam parte do bando morreram em troca de tiros com a polícia durante a ação criminosa em Bacabal e também nesta terça-feira em confronto com a Polícia Militar no município de Santa Luzia do Paruá. Isso é importante, até porque nós temos informações que nem todos saíram daqui, né? Nós temos informações que muitos deles estão aqui pelo mato ainda, até porque eram muitos, para sair assim é complicado. E geralmente eles levam de 4, 5, 6 dias para sair. Isso quando é um bando menor. Um bando maior acho que vai dar em torno de 15, 20 dias. A determinação do Coronel Luanga é que a gente fique aqui na área, né, o Comando de Missões Especiais, até que se encontre alguém ou se cesse toda e qualquer de eles estarem aqui, com possibilidade, entendeu? Então nós temos várias equipes aqui, equipe do Comando de Missões Especiais, tem a equipe COSAR, CAT, tem CTA, Polícia Civil, então o cerco continua. Estamos aqui desde domingo, então o cerco continua. Mesmo que todos os suspeitos sejam presos, a vida em Bacabal de agora em diante nunca mais será a mesma. Com certeza, porque até agora a gente vê que as pessoas elas têm medo de sair de casa, né? As pessoas elas ficam dentro de casa e aquele medo ficou em muita gente, em muitas pessoas, até a gente mesmo que trabalha com jornalismo fica com medo também. Todo mundo tem medo. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca quer que aconteça e jamais quer ver, né? E quer presenciar também. Eu acho que é tudo isso, é um sentimento de medo com terror, acho que é uma coisa mais ou menos nesse tipo.